Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Lembrando que agora o nosso valoroso programa tem episódio novo a cada 15 dias, ou seja, quarta-feira sim, quarta-feira não. E o tema do episódio de hoje é consciência espiritual para começar a reforma íntima. E o mais importante, a vontade para iniciar a transformação moral. Como conseguir essa vontade? Esse é um dos assuntos palpitantes que iremos abordar neste programa. E vamos iniciar rememorando como iniciamos o nosso processo de reforma íntima. Para Ney Prieto Pérez, autor do livro Manual Prático do Espírita, que é um livro de 1984 e ainda muito utilizado em algumas casas espíritas, começamos esse processo mesmo de forma inconsciente, quando colocamos os pés na casa espírita. E diz ele o seguinte, como que nós chegamos até lá, né? Quando ansiedades e conflitos indecifráveis, no sofrimento ou nos desajustes vividos, nos atormentam de alguma forma, buscamos correndo algo que nos liberte daquele estado, e não raro buscamos os recursos religiosos. Quase sempre achamos que o motivo está fora de nós, o motivo para aquele sofrimento está fora de nós, numa causa estranha, numa influência talvez espiritual, diz aqui o Ney Prieto. Então, nós somos levados à casa espírita, normalmente somos levados à casa espírita pela dor, pelo nosso sofrimento, tentando encontrar lá alguma solução para essa situação complicada. Muitas vezes achamos que podemos estar aí com companhias espirituais nos influenciando, né? E quando chegamos, nós demoramos para entender. Quando nós chegamos lá na casa espírita, iniciamos todo aquele processo dos passes, da exposição evangélica e tal, nós demoramos para entender que os nossos males, diz Prieto, são frutos do nosso próprio comportamento. Dependem de quê? De nós mesmos. E para deles libertar-se, precisamos mudar interiormente. Olha só, então, muitas dessas dificuldades, muitos desses problemas que nos afligem, diz aqui o Prieto e a doutrina espírita no geral, né, que essas dificuldades são frutos do nosso próprio comportamento. E para nós resolvermos isso, nós temos que mudar interiormente, mudar esse nosso comportamento. Quando nós chegamos, iniciamos o nosso processo na casa espírita, nós estamos iniciando também o nosso processo de reforma íntima, apesar de nós ainda não termos consciência disso, porque demora um pouco para cair a ficha sobre a importância de fazermos de verdade a reforma interior. Por isso, esse processo de tomada de consciência, de compreender a importância da reforma interior, é lento e gradual. Além disso, depende do nosso entendimento, que varia muito de pessoa para pessoa. Claramente, o passe e a exposição evangélica vão aos poucos nos auxiliando nesse processo de esclarecimento. Uns vão mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. É um processo paulatino e que vai exigir de nós também uma autoanálise constante, né? O famoso conhecimento de si mesmo, conhecer a si mesmo. Além de conhecer a si mesmo, além dessa autoanálise, nós vamos precisar do quê? De muita vontade da nossa parte para fazer a reforma interior, e nós vamos abordar isso daqui a pouco. Para meio que resumir essa primeira parte aqui que o Ney Prieto nos coloca, esse processo de renovação, então, ele tem mais ou menos 3 partes. Só para a gente ter aqui um esqueminha, né? Primeiro, a dor ou a inquietação, que acabam nos movendo até o centro espírita. Eu estou falando centro espírita porque é o nosso lugar de fala aqui, né? Muitos dos que acompanham o nosso podcast, essas pessoas são espíritas. Então, vamos ao centro espírita, começamos o nosso processo no centro espírita pela dor ou a inquietação. Algo não está legal em nós. Depois vem, na casa espírita, o esclarecimento consolador, que é pela exposição evangélica, pelo passe também nos ajuda um pouco a clarear um pouco as ideias, né? E, finalmente, a redenção, a melhoria pelo próprio esforço, que é o início da nossa transformação moral, e esse é um processo contínuo, tá? Mas nada disso vai para frente se não trabalharmos a nossa vontade.
A vontade é o motor que nos move para a transformação moral. Isso aqui é fundamental. A vontade é o motor que nos move para a transformação moral. O problema é que, como dizia minha mãe, quando eu era pequeno, vontade dá e passa. Vontade dá e passa. Isso é um problema para nós, né? Porque sem vontade, nós não iniciamos o processo de transformação moral. Podemos até ter a consciência da importância da reforma íntima. Entendemos a importância da reforma íntima, da transformação moral. Mas sem a vontade, o que acaba acontecendo, gente? Ficamos enrolando, procrastinando, matando o tempo. Em suma, empurrando com a barriga aquela questão e não fazemos nada. Ney Prieto escreve lá no capítulo 42, no Manual Prático do Espírita, que a vontade é a chave das nossas conquistas, em todos os sentidos, inclusive em direção à reforma íntima. Mas, diz ele, para isso, perguntemos em primeiro lugar se estamos realmente dispostos e suficientemente interessados nesses valores. Tem dúvida se vai seguir ou não a reforma íntima? E o Ney Prieto fala, é natural, claro, a vida é tão boa, as diversões nos agradam muito, o comodismo é indiferente ao esforço de se melhorar intimamente. Nós estamos confortáveis com aquelas situações, né? Com aquelas nossas imperfeições morais, nós estamos acostumados. Por que eu vou mexer naquilo? Né? É um processo complicado, nós vamos ter que mudar um hábito. Então, puxa, será que eu quero mexer mesmo nisso? Por isso que ele está falando. É natural a gente ter dúvida, até porque nós já estamos acostumados, a vida é boa, as diversões nos agradam muito, eu não quero mexer nisso agora. É um pouco aquele caso clássico de ir ao cardiologista e ele nos pedir para fazer regime, né, alimentar e exercícios físicos. Nós até podemos querer fazer algo, mas, na maioria das vezes, como diria minha mãe, a vontade dá e passa. Então, logo nós largamos o regime, não vamos fazer atividade física, é assim a vida. Ney Prieto diz que no primeiro confronto com os testes da reforma interior, aí a coisa desanda de vez, né? Ele fala assim, vem aquela indisposição sorrateira e deixamos para depois. Aquela indisposição sorrateira e deixamos para depois. A vontade sucumbe, diz ele. O que nos falta nesse caso? Força? Persistência? Interesse? Pergunta aqui Ney Prieto. E é isso mesmo, né? A vontade dá e passa, começa aquela indisposição sorrateira, e não, essa reforma interior começa daqui a pouco, depois, eu vejo isso mais para frente, deixa eu terminar aqui o curso básico, né, educação evangélica, aí depois eu vou começar a pensar nisso. Aí você vai empurrando porque você não está ainda muito motivado. A vontade, como diz Ney Prieto, nesse aspecto, nesse cenário, sucumbe, e sucumbe mesmo, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec tenta esclarecer essa questão com os benfeitores do espaço, lá na questão 909. Então, Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os benfeitores respondem, sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. Veja só, hein, gente? Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Vamos grifar isso aqui? O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam, disseram aqui os benfeitores do espaço para Kardec na resposta à questão 909. Kardec, tentando meio que nos ajudar aqui, sendo uma espécie de um advogado nosso, faz a seguinte pergunta na questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E aí os benfeitores respondem, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Essas pessoas querem, mas estão muito satisfeitas que não seja como querem. Quando o homem julga que não pode vencer as suas paixões, dizem aqui os benfeitores do espaço, é que seu espírito se
compraz nelas, ou seja, sente satisfação em não querer fazer isso e está tranquilo, está feliz daquela maneira. Então ele sente satisfação em consequência da sua inferioridade. Então ele sente essa satisfação porque está feliz, ele sente essa satisfação com essa paixão, com esse defeito, com essa imperfeição moral, porque obviamente é uma consequência da sua inferioridade espiritual. Ele não adquiriu totalmente aquela consciência, ele não quer mudar totalmente de patamar. Ele está bem daquele jeito, ele está feliz assim. Então por isso que ele não quer vencer. Ele até quer falar, olha, eu quero fazer a reforma interior, mas ele ainda se compraz porque ele ainda é um espírito inferior. Os benfeitores continuam aqui na resposta para Kardec, que aquele que procura, aquela pessoa que procura reprimir essas paixões, né, compreende a sua natureza espiritual, ou seja, tem uma consciência espiritual. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria, dizem aqui os benfeitores do espaço na questão 911. E vejam como os espíritos lá na 909 reforçam muito a ideia, que a vontade ela não precisa ser muito grande para nós fazermos a nossa reforma interior. Basta esforços bem pequenos, mas são poucos os que se esforçam. Poucas pessoas se esforçam realmente em direção à transformação moral, à reforma interior. No Evangelho, nós temos duas passagens que, de alguma forma, mostram um pouco isso, essa questão da vontade. Um é o caso do jovem rico, que recebe o convite de Jesus para segui-lo. Mas o rapaz não tem tanta vontade assim, a ponto de vender seus bens como pediu o mestre. Ele estava confortável com aquela situação, com a riqueza dele e tal, vender tudo e seguir. Jesus não estava bem entusiasmando aquele jovem mancebo. Por outro lado, também lá no Evangelho, nesse caso de Lucas, tem o Zaqueu, que era o coletor de impostos, era uma pessoa rica, ele nem precisou receber pedido semelhante de Jesus. E já deu metade dos bens para os pobres. Zaqueu tinha o quê? Vontade de sobra para mudar o seu comportamento. Então, vocês viram aí como até no Evangelho nós temos essa questão aí da vontade. Às vezes a gente tem a vontade, a gente quer, mas não quer muito, como o caso do jovem rico. Por outro lado, tem outras pessoas que têm uma vontade assim férrea, vai com determinação, que é o caso de Zaqueu. E aí até Jesus fala, né? Hoje a salvação entrou nessa casa. Bom, por isso que Ney Prieto diz que a vontade é assim, a expressão do nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas consequências também, claro. Cada um de nós decide qual caminho quer seguir. Além disso, a vontade é constituída dos seguintes fatores, diz aqui o Ney Prieto. Impulso, ou seja, quero fazer. Autodomínio, que é a disciplina. Deliberação, está lá fazendo autorreflexão o tempo todo. Determinação e ação. Ou seja, depois de todo esse momento de pensar, do impulso, ser uma pessoa determinada a fazer aquilo e, obviamente, colocar em prática aquelas questões todas da reforma interior. Então, nós temos o impulso, o autodomínio, a deliberação, a determinação e a ação. O Ney Prieto ainda nos diz que para alcançar essa vontade, nós temos que ter um pouco aí de foco, capacidade de concentração, porque se nós perdemos esse foco, nós vamos ficar pensando em outras coisas. Ah, não, amanhã eu faço isso, amanhã eu começo o meu regime, amanhã eu vou fazer meu exercício. Na reforma interior é a mesma coisa. Se a gente não foca, não, eu vou levantar cedo, eu vou fazer meu exercício, hoje eu vou iniciar meu processo de reforma interior. Se nós não colocamos isso como uma concentração, uma capacidade de concentração, nós vamos nos dispersar. E é isso que ele fala aqui, Ney Prieto. Nós temos que tomar um cuidado com a dispersão de pensamentos, porque isso vai levar a uma mudança de direção em nossos objetivos. E aí ele fala para a gente utilizar a autossugestão, técnicas, né? São técnicas para tentar segurar a nossa vontade no laço aqui, que é a autossugestão, relaxamento, meditação, tudo bem. São técnicas para a gente tentar chegar aí e estimular essa vontade e não perder a vontade, não deixar que a vontade venha e vá embora. Outra maneira que nós temos aqui, Ney Prieto não fala sobre isso, para estimularmos aqui a nossa vontade. Quero pegar aquele exemplo do cardiologista, mas vamos imaginar que no lugar daquele cardiologista fofinho, que nos dá aquelas orientações para fazermos nosso regime alimentar, fazermos aqui nossos exercícios físicos para melhorar aí nosso colesterol, nossos indicadores aí de saúde, vamos imaginar que esse médico seja aquele personagem fictício do Dr. House, né, do seriado, que já não está mais em cartaz, mas eu acho que muitos de vocês se lembram do Dr. House. E aí imagina o Dr. House olhando para você, lá no consultório, e falando o seguinte: se você não começar o seu regime hoje,
Se você não começar as suas atividades físicas hoje, em uma semana, você morre. É? Impactante. Ou se esse Dr. House for um espírito, ele vai chegar para nós e vai falar o seguinte: olha, em uma semana você desencarna, se você não começar hoje a fazer o seu regime alimentar e suas atividades físicas. Bem, qual o sentimento que esse Dr. House aqui, fictício, está trabalhando? Qual o sentimento que ele está tentando nos motivar? Como ele está fazendo isso? Por meio do medo. Medo. O medo é um bom motivador. O medo é um sentimento muito complicado, manipula muito nossos sentimentos, nosso pensamento, nos tira muitas vezes da racionalidade, mas nesse caso específico ele pode ser algo interessante para a nossa motivação, para nos dar aquela vontade. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Antônio, isso quer dizer o quê? Que se eu não fizer a minha reforma íntima, eu vou morrer? Não, obviamente que não é esse o caso. Mas eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: se nós não fizermos a nossa reforma interior agora, desperdiçarmos aqui a nossa encarnação, quando nós chegarmos lá no plano espiritual, o que vai acontecer? Qual vai ser a nossa reação? E isso fica muito claro lá no livro Nosso Lar, no capítulo 4. Em que André Luiz ele descobre que ele desperdiçou a encarnação dele, capítulo 4 do livro Nosso Lar, pela psicografia do Chico Xavier. Inclusive nós temos aqui a leitura comentada do livro Nosso Lar, na segunda temporada, fizemos todos os capítulos. E nesse capítulo 4, em especial, ele nos conta aqui, quando ele percebe isso, quando ele percebe que ele não fez o que tinha que ser feito. Diz ele: não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Perdera, atenção, gente, perdera a oportunidade preciosa da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Essa, então, é a frase de André Luiz, lá no capítulo 4 do livro Nosso Lar. E em benefício de André Luiz, ele não tinha informação, não havia podcast que falasse sobre espiritismo e evangelho. E nós? Nós podemos alegar a mesma coisa? Eu não sabia, né? Não dá. Não dá para a gente falar que nós éramos ignorantes a esse ponto. Quase todos nós aqui frequentamos casa espírita, fizemos aulas em centros dos espíritas, estamos aqui ouvindo um podcast que fala de espiritismo e evangelho. Nós não podemos falar o seguinte: eu não sabia que a reforma íntima era tão importante, eu nem prestei atenção nisso. Não dá, né? O que torna a nossa situação ainda mais complexa, né? André Luiz, pelo menos, tinha isso, né? Eu era um ignorante. Nós já não podemos falar sobre isso. Então vocês percebem que nós temos que encontrar a nossa vontade aí e mudar nosso comportamento, passar pela nossa transformação moral, certo? Utilizar bem o nosso tempo que nós estamos aqui encarnados, para depois não ficarmos lá no plano espiritual lamentando pela oportunidade perdida. E aí eu tenho que fazer a pergunta para vocês, agora no finalzinho do programa. Vocês se sentem agora com vontade, motivados para fazer a reforma interior? E aí? Daqui a 15 dias voltamos com um episódio novo, hein? Fiquem bem, fiquem com Deus.